projeto de arquitetura leva meses para ficar pronto. Isso porque o projeto precisa passar por certos momentos de amadurecimento para a gente chegar num resultado adequado para o nosso cliente. E justamente para te mostrar como que esse projeto ganha corpo, ganha forma, eu vou hoje te explicar quais as fases de um projeto de arquitetura que nós utilizamos aqui na Bosi Bento para chegar a resultados incríveis. Olá, eu sou a Calícia Bosi, seja bem-vinda ao canal da Bosi Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, de decoração e mostramos várias obras para vocês. E no vídeo de hoje eu vim te explicar exatamente como funciona cada fase do projeto de arquitetura e te mostrar o que você recebe, o que você vai ver em cada fase dessa. Assim, vai ficar muito mais fácil entender esse processo de amadurecimento do projeto e também vai ficar claro o porquê que um projeto de arquitetura demora meses para ser feito. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Nós vamos passar para a tela do iPad para poder ver todas essas fases de projeto. Mas antes, eu preciso te advertir que esse vídeo não vai ser curtinho, porque eu vou abrir de fato a fase por fase do projeto, mostrar os arquivos que nós entregamos e alguns deles são bem longos. Então, já pega a pipoca, pega papel e caneta se você quiser anotar, senta aí porque eu sei que vai demorar. O projeto de arquitetura aqui na Bosi Bento, tanto de arquitetura para construção quanto de arquitetura para reforma, em ambos os casos, seguem exatamente as mesmas fases. E elas são 5, sendo elas levantamento, briefing, estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo. Sim, a gente passa dentro dessas 5 fases até finalizar o projeto e você receber o seu caderno de executivo. Na primeira fase do projeto, que é o levantamento, é uma fase onde nós vamos até a sua casa para fazer a medição da casa existente. Assim, nós vamos conseguir, através dessa medição, criar a planta original da sua casa. E sobre ela é que a gente vai trabalhar o resto de todas as outras fases. Por isso que ela é a primeira e é super importante. Mas, Calícia, eu sou de outro estado, eu não sou de Brasília. Eu sei que o escritório de vocês é aí, mas eu sou de São Paulo, eu sou de Vitória, eu sou do Rio Grande do Sul. Como vocês vão fazer para ir até a minha casa? Fica tranquilo, essa fase do levantamento ela é sim uma fase presencial. Porém, como nós já costumamos fazer projetos online em todo o Brasil, o que nós fazemos? A gente entra em contato com um arquiteto da sua região e ele vai até o local fazer essa medição para a gente. Então, sim, a gente contrata um profissional capacitado para fazer esse serviço no nosso lugar, aí no seu estado, aí na sua cidade, sem problema algum. Então, essa fase acontece normalmente para clientes tanto presenciais quanto online. Bom, e o produto, após a gente finalizar a medição e a construção dessa planta existente, é esse daqui que vocês estão vendo agora no iPad. Basicamente, uma planta mostrando todas as aberturas, todas as paredes da sua casa na medida certinha, mostrando todos os ambientes que você já tem. No caso do exemplo que eu estou mostrando para vocês, é um apartamento duplex, então ele tem 2 plantas, ó, a do térreo e a do primeiro pavimento. E percebam que existem áreas aqui na planta que estão sem revestimento no piso, porque nós marcamos isso também no levantamento. Aqui já tem um revestimento, aqui não tem. E aqui, se vocês perceberem, essa planta tá toda aberta, ela não tem parede ali dividindo ela. Porque na hora que nós fomos fazer o levantamento desse apartamento específico, ele já estava todo demolido praticamente. Então a gente chegou para medir e ele estava literalmente assim, bem abertão, bem fácil até de fazer o levantamento nesse caso. Mas a gente tira todas as medidas para ter exatamente essa planta extremamente detalhada, com todas as medidas, com todos os pontos colocados no lugar. Inclusive, se eu der um zoom aqui, ó, no banheiro vocês podem perceber essas marcações aqui. Tudo isso aqui são pontos hidráulicos desse banheiro que já estavam no lugar, enquanto que esse outro banheiro não tinha os pontos marcados ainda, apenas os ralos e o vaso. E assim nós demarcamos
também no nosso levantamento. Quando você já está morando na casa, muitas vezes tem um móvel, uma mesa, a gente tira a medida desses móveis também e ele entra aqui no levantamento. Então, supondo que você tem uma mesa existente aqui, ela ia estar desenhadinha bem aqui no nosso levantamento para a gente ter essa noção de como está a casa hoje. Eu preciso da planta existente. E esse aqui é o produto final dessa primeira fase, que é o levantamento. A segunda fase é o briefing. O briefing, na verdade, é uma reunião que nós fazemos com os nossos clientes para conseguir entender melhor o que eles querem, o que eles não querem para casa. Então, nessa reunião, a gente pede, por exemplo, que os nossos clientes nos enviem imagens de referências de casas que eles gostem, tanto de ambientes internos quanto de externos, fachadas, enfim, todas as imagens que eles olharem na internet que de alguma forma chamarem atenção, gostarem por qualquer outro motivo, eles vão mandar pra gente e a gente vai reunir tudo isso dentro de uma apresentação de briefing pra gente conversar sobre essas imagens. Então, olha só o exemplo dessa apresentação aqui. Essa daqui, a gente sempre começa com o levantamento. Esse é de um outro projeto, inclusive. Eu trago o levantamento dentro da reunião de briefing. Por quê? Assim como eu tô aqui com vocês com o iPad conectado e desenhando, ó, para que vocês possam ver o que nós estamos fazendo aqui na planta, eu faço a mesma coisa com os clientes. Eu conecto o iPad na reunião e a gente vai desenhando literalmente aqui, ó. Por exemplo, essa parede eu quero fechá-la, que hoje está aberta, mas eu quero botar uma porta aqui e a gente vai fazendo esses desenhos junto com o cliente na planta para entender quais as ideias que o próprio cliente tinha para casa. E isso é muito importante para que a gente consiga fazer uma coisa assertiva na casa dele, porque muitas vezes o cliente ele tem ideias incríveis e que a gente sempre aproveita no projeto. E eu preciso conhecer essas ideias. Por isso que a gente sempre começa a nossa reunião de briefing justamente fazendo esses croquis, esses desenhos junto com o cliente. Então a gente coloca lá, aqui vai ter o sofá da sala e o rack da televisão. A gente vai desenhando isso junto, sabe? É muito legal, eles super participam, começam a enxergar possibilidades. Então é uma reunião incrível. Então olha só, essa primeira fase foi com o levantamento, mas a gente também vai ver as imagens de referência que eu comentei com vocês que os clientes nos enviam. E como que a gente traz isso? A gente separa em ambiente por ambiente, geralmente as imagens de referência são de interiores, para a gente discutir mais a decoração. E aí eu separo ambiente por ambiente e a gente vai conversando sobre essas imagens. Essas aqui que vocês estão vendo não são projetos da Boss Bento, são imagens do Pinterest, do Google, de algum Instagram que as pessoas seguem. E aí os clientes nos mandam, a gente faz o download dessas imagens e coloca na apresentação. E aí qual que é a ideia aqui? Que o cliente olhe e fale, Calícia, nessas imagens eu gostei muito desse detalhe aqui, desse ripado que vem na parede e no teto. Eu também quero muito um painel ripado para televisão que tá aqui. Aqui eu já gostei da cortina, por exemplo. Aí eu passo. Nossa, aqui o que eu super gostei, por exemplo, essa daqui foi a paleta de cores dessa sala. Eu achei as cores incríveis, quero muito isso na minha casa. E a gente vai discutindo os detalhes de cada imagem de referência que o cliente nos envia. E no final a gente consegue realmente entender a necessidade, entender os gostos de cada um da família e adaptar isso para o projeto. Então eu vou seguir de uma forma mais rápida aqui no iPad, só para vocês verem como que fica essa apresentação. A gente vai passando todas as imagens de referência, de ambiente por ambiente, e o cliente justamente vai nos dizendo aqueles pontos que eles realmente gostaram dessas imagens. Então é curioso, por exemplo, nessa primeira imagem, que o cliente falou assim, olha, esses armários de cima eu detestei, eu gostei da cor dos armários de baixo. Olha como é importante perguntar o porquê que ele gostou dessa imagem. Imagina se eu só recebo essa imagem e falo, ele gostou do armário espelhado e coloco o armário na cozinha dele. Ia ser um desastre no projeto, ele ia pedir para mudar na hora. Então, quando a gente consegue ter essa reunião específica para definir esses detalhes, a gente é muito mais assertivo no projeto. E é isso que a gente faz nessa reunião de briefing. Ela é literalmente só com o levantamento e imagens de referência de todos os ambientes da casa que os clientes nos enviarem.
E aí a gente vai passando um por um e conversando sobre todos eles. Depois dessa reunião de briefing, aí a gente entra na fase de estudo preliminar, onde nós vamos trazer o projeto já alterado, já com todas as nossas ideias, para que o cliente possa ver, discutir com a gente e aprovar ou pedir alteração. Porém, a fase de estudo preliminar, ela é dividida em basicamente duas subfases, vamos chamar assim. A primeira delas é a fase apenas de layout. Então, é uma fase onde nós trazemos para o cliente somente o layout da casa ou do apartamento, para que a gente possa discutir a distribuição dos espaços. Então, dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. A gente voltou para o apartamento duplex, que eu mostrei para vocês lá no levantamento, e aqui a gente tem já uma distribuição nova daquele apartamento. Então, já fechamos os quartos, por exemplo, que antes estavam abertos. Fechamos aqui o quarto de casal também, que não tinha fechamento. Colocamos todo o layout de bancadas, cozinha, ó, escada nova, essa escada aqui é uma escada nova. A posição do sofá, a posição dos quartos, exatamente como que eles vão ficar. Toda essa divisão os clientes viram nessa etapa de layout. Essa daqui é do primeiro pavimento e essa daqui é a do segundo pavimento. Então, a gente tem aqui a cozinha, sala de jantar, uma sala de TV com esse banheirinho aqui atrás, o spa, a varanda, o escritório e um quarto de hóspedes / quarto de brinquedos também que eles têm aqui. Então, perceba, essa distribuição do espaço, ela é estudada nessa primeira etapa, antes da gente ver a decoração. Isso tudo, pessoal, só um adendo, é como funciona aqui no nosso escritório. Outros escritórios de arquitetura podem ter outros métodos de trabalho e tá tudo bem. Bom, então o cliente vendo esse layout, se tiver tudo certo, ele aprovando o layout, a gente vai para essa segunda subfase do estudo preliminar. Caso ele queira modificar algo, a gente permanece nessa fase de layout, fazendo a modificação que ele pediu e apresentando novamente numa segunda reunião. Vamos supor que aqui ficou tudo aprovado, o layout é esse mesmo, não muda mais nada. Vamos para a segunda subfase do estudo preliminar, que aí sim é a decoração com as imagens renderizadas. Então, novamente, a gente faz uma apresentação e nós apresentamos isso para o cliente dessa forma aqui. Então, esse daqui, por exemplo, é o estudo preliminar 2 desse apartamento. A gente teve o 1, agora é o 2. E aí, a gente sempre começa com o layout. Nesse caso, a gente tem alguns pavimentos, então eu deixo claro qual o pavimento. Colocamos separadamente cada ambiente para a pessoa conseguir se localizar. E aí, a gente coloca o layout só daquele ambiente, o mood board, que na verdade está aqui descrito todos os materiais que nós estamos usando na decoração. Por que que é tão importante ter essa lista de material, que eu chamo de mood board nesse caso? Porque o cliente consegue pegar aqui o nome do MDF, o nome do revestimento, dar uma pesquisada na internet, ir até uma loja, ver esse material físico, ver se ele gosta de verdade daquele material, sabe? Então a gente faz dessa forma, coloca o nome de todos os materiais e aí após isso a gente inicia então com as imagens renderizadas daquele ambiente. Então a gente coloca todos os ângulos possíveis do ambiente para que o cliente possa entender toda a volumetria, toda a decoração, o que é porta, o que é nicho, onde estão os materiais que a gente está propondo. Então tudo isso, ó, com a iluminação. As imagens renderizadas são muito interessantes porque além de trazerem esse realismo para o cliente ter mais clareza do que a gente está propondo, ele já também consegue ver os efeitos da iluminação que aquela decoração que a gente está propondo vai ter na casa dele. Então aqui você consegue perceber algumas fitas de LED, aqui a gente tem fita de LED na escada, por exemplo, que tem todo esse efeito e fica muito legal na decoração em si. Então olha só, todos os ambientes da casa vão ter essa mesma carinha na apresentação. O que eu quero dizer com isso? Que vão seguir essa mesma ordem. Então, ó, lavanderia, vem o layout da lavanderia, o mood board da lavanderia e as imagens da lavanderia. E isso assim por diante em todos os ambientes da casa. Absolutamente todos, ó. A gente tenta fazer imagens que são bem
detalhistas para o cliente conseguir entender todos os detalhes que nós estamos propondo ali no projeto. Aqui a gente tem um outro quarto e por aí vai, até finalizar a casa 100%, a gente usa esse mesmo esquema de apresentação para ir passando ambiente por ambiente. Qual que é a parte legal da gente conseguir de fato apresentar dessa forma separadinho? Porque a cada ambiente o cliente já consegue ir falando, Calícia, essa cor aqui eu acho que ficou muito escura, vamos tentar usar uma mais clara? Já é uma alteração pra gente fazer. E essa mesa, não sei se eu gostei dela retangular, e se a gente tentar uma redonda? A gente modifica também. Mas aqui no quarto dela, acho que essa coisa de casinha em cima da cama não funcionou. Tem como ver sem isso? Tem, já é outra modificação que a gente vai fazer no projeto. Então isso tudo a gente vai conversando ambiente por ambiente, passando cada detalhe dele e o cliente já pode ir pedindo modificação. Porém, não é a única vez que ele pede a modificação. Assim que a gente finaliza a reunião de apresentação de estudo preliminar, eu envio esse material para o cliente, geralmente através do nosso grupo de WhatsApp, e ele tem mais alguns dias para ver esse material novamente e pedir mais alterações. Isso é importante porque tem coisas que na hora da reunião você não lembra ou não percebe, mas que depois, às vezes com mais calma, num fim de semana mais tranquilo, você olhando novamente o material, você fala, putz, faltou pedir isso aqui para ela, tenho que mandar aqui essa alteração. E aí a gente está aberta a também receber essas alterações para fazer as modificações no projeto. E a cada reunião de estudo preliminar, a gente vai trazendo essas apresentações com todos os ambientes. O que muda, inclusive, nas apresentações de um estudo para o outro, além das imagens que são atualizadas com as alterações que os clientes pediram, é que também ganha uma página escrito alterações solicitadas. E aí a gente escreve uma por uma para confirmar com o cliente que as alterações que ele pediu da última reunião para essa são aquelas. Então é isso que ele vai ver de diferente de uma imagem para outra. Uma madeira mais clara, quarto da menina sem a casinha e coisas do tipo, que a gente comentou aqui como exemplo. E aqui na fase de estudo preliminar, a gente não tem limite de alteração, nem dentro da reunião, então se o cliente quiser mudar tudo do projeto dentro da reunião, tá tudo bem, e nem em quantidade de reuniões, de pedidos de alteração. Então se a gente precisar fazer 10 reuniões até chegar em uma proposta que seja realmente perfeita para você, a gente vai fazer, não tem problema nenhum. E aí, quando você olha para o projeto e já não tem mais nada para alterar, aí sim é a hora de passar para a próxima fase. E a próxima fase é justamente o anteprojeto. Nessa fase específica, nós já não vamos ver mais imagens renderizadas, bonitas, nem nada do tipo. Na verdade, a gente vai ver um monte de planta técnica bem chata, inclusive de sair olhando. Mas é uma fase muito importante, porque nela a gente aprova junto com os clientes o mapeamento elétrico, o mapeamento hidráulico, o mapeamento de iluminação, comandos e interruptores da casa, mapa de ar-condicionado. Tudo isso são coisas que a gente faz no projeto de arquitetura. Então eu, como arquiteta, vou dizer, olha, nessa parede precisa ter uma tomada a 1,10 de altura ou uma tomada dupla, e o cliente ele vai aprovar isso junto comigo. Inclusive acontece muito, principalmente na planta de comandos e interruptores, que é uma planta específica que eu digo assim, esse interruptor que está nessa parede, ele acende essa lâmpada desse teto aqui. Já aquele interruptor ali acende a fita de LED do armário. Então eu vou dizer exatamente qual tecla de interruptor acende qual luz da sua casa. Você tem esse mapa nas mãos para poder tomar essa decisão ainda em projeto e evitar aquilo, putz, devia ter um interruptor aqui que ia facilitar a minha vida porque eu acendo ele lá, apago ele aqui, muito mais fácil. Então é muito comum ter esse tipo de alteração na fase de anteprojeto, porque a gente aprova isso com o cliente, eu ensino ele a ler esses projetos mais técnicos e ele consegue passar esse feedback. Calícia, queria que acrescentasse mais um interruptor
do outro lado do quarto. Ou então eu queria mais tomada para o computador, porque de vez em quando eu gravo um vídeo como esse que eu tô gravando para vocês, eu preciso de uma série de equipamentos em volta de mim que precisam de muitas tomadas. Então eu queria mais 2 tomadas embaixo da mesa. E a gente vai passando essas coisinhas para que eles possam de fato verificar se está tudo ok com a infraestrutura para atendê-los e então aprovar a fase de anteprojeto. Bom, e para vocês verem como é a carinha de um anteprojeto, que são essas plantas técnicas que eu expliquei para vocês, ela tem mais ou menos essa carinha. A gente divide em caderno geral, que aí tem as plantas de layout, aqui é o outro layout do outro pavimento, várias tabelas, então ó, essas aqui são só de móveis planejados, móveis soltos, tapeçaria, eletrodomésticos, marmoraria, peças hidrossanitárias, equipamentos de climatização. Aqui é uma planta baixa técnica, onde a gente retira o layout e cota toda a arquitetura, identificando não só os revestimentos, mas as portas, as janelas. Aqui é a mesma coisa do outro pavimento. Temos uma tabela de portas, tabela de janelas, tabela de acabamentos de parede, acabamentos de piso. Essa daqui é a planta de demolir e construir, onde está dizendo tudo em azul, o que vai ser construído, e tudo que é vermelho é a demolir. Lembra que eu expliquei para vocês lá no início do vídeo que a gente pegou esse apartamento já praticamente demolido? Por isso que não tem quase nada vermelho aqui que vocês estão vendo, ó. Tudo é quase azul porque a gente está construindo. Apenas a escada existente que está aqui em vermelho, que é o que a gente está demolindo. Aqui em cima, a mesma coisa, já estava praticamente tudo demolido, tudo no lugar, a gente só precisou construir algumas coisinhas. A gente também faz vista de demolir e construir, isso por quê? Principalmente nos banheiros, que a gente sempre coloca nicho. Para se criar um nicho na parede, você precisa de o quê? Demolição, isso mesmo, se você falou demolição, tá certo. E aí a gente mostra isso em vista. O que é uma vista, Calícia? É quando você vê a parede de frente, assim, ó. Então, você tá de frente para a parede, eu, por exemplo, agora estou bem de frente para uma parede, eu tô vendo um pedaço de parede aqui, uma porta de vidro de 2 folhas e outro pedaço de parede ali. Eu desenho essa parede e eu mostro exatamente onde vai ficar o local do nicho. Como vocês estão vendo aqui, olha só, a gente tem a parede do banheiro desenhada, tem ali uma janela e aqui mostrando exatamente onde será a demolição desse nicho. Planta de paginação de pisos e rodapés, aqui a gente está mostrando qual vai ser o revestimento do piso da casa, onde ele deve iniciar o assentamento, ou seja, a primeira peça a ser assentada que vai dar seguimento no restante, na paginação de piso. Então a gente marca tudo isso aqui, tem os níveis de altura de cada piso, porque geralmente banheiro a gente deixa 2 centímetros abaixo, às vezes lavanderia também, então isso é estudado no projeto e marcado nessa planta. Além disso, a gente também indica quais os rodapés que a gente vai ter na casa, se são de PVC, se são de porcelanato, se são invertidos, qual material a gente também demarca nessa planta. Se tiver soleiras ou perfil metálico, vocês sabem que a gente usa muito mais perfil metálico, também é demarcado aqui. E aí a gente entra no caderno de instalações, que é onde a gente vai ter as plantas que os clientes mais pedem alteração geralmente. Essa daqui é a planta de forro, dizendo onde vai ter forro de gesso, onde vai ter tabica, nesse forro vai ter algum detalhe de sanca ou rasgo, algo do tipo, vai estar marcado aqui também. Aqui é a planta de iluminação, e aí a gente tem demarcado toda a iluminação da casa. E perceba, isso aqui é um tipo de iluminação, que são spots, aqui a gente tem um outro tipo. Cada linha colorida dessa é uma fita de LED colocada no projeto, que a gente também marca aqui. Então a gente tem toda a posição de todas as luminárias, onde elas vão ficar, o que elas vão iluminar. E aí a gente tem também a tabela de fitas de LED, que é muito importante para conseguir depois comprar essas fitas na quantidade certa e na especificação certa também. Como a gente usa muitas fitas de LED, uma das coisas que a gente faz também nesse projeto é o mapa de fontes, porque cada fita de LED precisa de uma fonte específica para conseguir ser ligada. E essa fonte precisa ser escondida em algum lugar da sua casa. Para a gente conseguir esconder com perfeição, não ficar nada aparecendo, deixar as instalações bem redondinhas, a gente faz esse mapa de fontes. Então perceba aqui, ó, nesse quarto, por exemplo, nós temos uma fita de LED aqui e outra aqui. As fontes delas estão aqui ao lado da luminária de teto, ó.
Então, uma ligando na outra e dando tudo certo. Nós também fazemos as vistas das paredes que vão receber fita de LED, seja no armário ou em algum outro lugar. Isso porque a gente precisa saber as alturas que elas vão ficar para deixar as esferas elétricas. Então, a gente faz todas as vistas onde essas fitas de LED vão estar, seja banheiro, quarto, enfim, tudinho, que é isso aqui que vocês estão vendo. Temos a planta de mapeamento elétrico, que é onde a gente vai marcar todos os demais pontos elétricos, como tomada, antena, telefone, se tiver, internet, campainha, todos esses pontos que são elétricos a gente demarca nessa planta. Quando a planta fica muito cheia de detalhes, a gente faz uma específica só para as alturas, que é justamente o caso dessa daqui, para especificar a altura exata de cada ponto desse. Mas além disso, a gente também faz algumas vistas das paredes mais importantes em relação à elétrica, principalmente em cozinha, área que tem televisão. Então a gente demarca, ó, todos os pontos aparecendo nas vistas. Também temos tabela para quantificar tudo isso, que é muito importante. Planta baixa de comandos interruptores, que é aquela que eu falei para vocês que a gente diz qual interruptor liga qual lâmpada. Essa que os clientes geralmente mais pedem alteração para adequar a necessidade deles mesmos. Às vezes é colocar mais interruptor ou às vezes até tirar, distribuir um pouco melhor. Então a gente faz isso nessa planta junto com eles. Então só para vocês entenderem, ó, isso aqui é um interruptor que está acendendo o número 2. Isso aqui é um conjunto de iluminação que é do número 2, do circuito 2. Então, significa que esse interruptor liga todas essas luminárias juntas. Também fazemos a planta de hidráulica para mostrar todos os pontos hidráulicos que serão necessários e as vistas também hidráulicas, olha só. Então, a gente abre aqui o banheiro, mostra exatamente onde vai ficar cada uma das coisinhas, o ponto de água, o ponto de esgoto, o registro, tudo está demarcado aqui. E a planta de mapeamento de ar-condicionado, onde a gente vai dizer onde vão ficar as condensadoras e as evaporadoras. As condensadoras geralmente são aquelas máquinas que ficam no exterior e as evaporadoras aquela que vai dentro do seu ambiente. E a gente demarca o local de cada uma exato e o tamanho que tem que ser esse ar-condicionado para o ambiente. 9.000 BTUs, 18.000, enfim, por aí vai, a gente demarca nessa planta também. E assim a gente finalizou o anteprojeto, que é essa fase onde a gente entrega esse material para o cliente. Geralmente com uma reunião é suficiente para a gente conseguir fazer essas poucas alterações que alguns clientes pedem e adaptar a parte de instalações para eles. Depois do anteprojeto, a gente entra então na última fase, que é a fase de projeto executivo. Nesta fase, não existe mais alteração de projeto. Isso é muito importante deixar claro. Tudo que você queria alterar até o anteprojeto ainda dava tempo. Agora no projeto executivo não dá mais tempo. O que a gente vai fazer no projeto executivo? Nós vamos então pegar aquelas imagens que você viu lá no estudo preliminar, renderizadas, bem bonitas, e vamos transformar em caderno técnico para obra, com informação de medida, especificação de todos os acabamentos, todos os detalhes construtivos importantes para aquilo ficar daquele jeito vão estar no projeto executivo. E, por exemplo, esse que eu vou mostrar para vocês é um projeto executivo de mais de 200 páginas de detalhamento de um apartamento duplex. É isso mesmo. É coisa pra caramba que a gente faz, porque realmente a gente garante que a obra vá conseguir ser executada exatamente como o projeto. E por que tem tantas páginas os nossos detalhamentos e projeto executivo? Porque nós costumamos dividir o projeto executivo em cadernos. Então, a gente tem o caderno geral, caderno de instalações, caderno de ambientes, caderno de áreas molhadas, caderno de marmoraria, marcenaria, vidraçaria, esquadria e tapeçaria. Esses são os gerais que quase todo projeto de arquitetura tem. Quando é construção de casa ou tem algum detalhe específico, a gente também coloca, como tem às vezes o detalhamento específico de uma escada que ele ganha um caderno, ou serralheria também pode virar um caderno. Então tudo isso também pode entrar dentro do projeto executivo. O caderno geral e o caderno de instalações, eles já foram entregues lá no anteprojeto e corrigidos. Eles são repetidos no projeto executivo, porque no final a gente imprime tudo e
entrega para você. Mas eu não vou entrar neles agora porque a gente acabou de ver no anteprojeto. Então eu vou começar a mostrar esse projeto executivo direto do caderno de ambientes, que é o terceiro caderno desse projeto executivo. E, gente, eu vou passar muito rápido. Como eu falei para vocês, são 200 páginas de projeto. Vocês vão entender que a mecânica, que a lógica desse caderno executivo, ela é bem simples. E eu mostrando algumas primeiras páginas de cada caderno, vocês já vão entender. Então, olha só, no caderno de ambientes, a gente isola ambiente por ambiente da sua casa para fazer o detalhamento específico dela. E a gente sempre começa com a planta de layout, com todas as cotas e especificações, e fazemos as vistas de cada parede. Lembra que eu já expliquei o que é vista? A vista aqui dessa parede, o que tá nela certinha, é o que a gente desenha aqui para você. Então, essa vista aqui, por exemplo, a gente tem 2 armários altos, a geladeira, a lava-louças, a bancada. Então, tudo isso você consegue ver na vista. E aí, a gente faz a vista de todas as paredes do ambiente, tá certo? Todas mesmo a que mostra a janela com a cortina ou a geladeira de lado, tudo isso a gente mostra nesse caderno de ambientes, tudo com especificação e medidas. E no final a gente também tem esse 3D esquemático para ficar mais fácil de entender o todo desse projeto, sabe? Às vezes só uma vista com outra vista você não consegue ligar muito bem os pontos se você for, por exemplo, um prestador de serviço que vai orçar essa obra. E muitas vezes ver esse 3D ajuda a ligar os pontos e entender o projeto como um todo. E esse esquema se repete em todos os ambientes da casa. Vocês vão ver, olha só. Área de serviço. Planta, vista dos ambientes, vista de cada parede, 3D, 3D. Corredor, planta, vista, 3D. Todos os ambientes da casa, gente. Então, olha só, tô passando bem rápido, só para vocês entenderem que é realmente assim em todos os ambientes. Toda essa lógica, ela se repete, tá? Daí, vou pular aqui várias páginas para a gente ir para o caderno de áreas molhadas. Nesse caderno, a gente também vai ver ambiente por ambiente, mas só aqueles que são molhados, tipo banheiro, cozinha, lavanderia. Isso porque a gente faz esse mesmo esquema de detalhamento, planta e vistas, para a gente ver a parede sem marcenaria. Isso vai ficar mais claro do porquê ali na cozinha. Vamos lá. Olha só. Essa é aquela vista que eu mostrei para vocês, com 2 armários grandes, geladeira, lava-louças. Olha como fica a vista dessa parede sem marcenaria. Como é que eu ia saber o acabamento atrás da marcenaria se eu não faço essa vista? Aqui tá escrito qual que é o acabamento, pintura, tarará. Então aqui a gente está mostrando como vai ficar aquela parede crua. Isso é muito importante e por isso que a gente faz esse caderno. Então se repete em todos os ambientes molhados. Depois nós vamos para o caderno de marmoraria. Aí já é diferente, porque ao invés de pegar o ambiente, a gente separa bancada por bancada do projeto. Então aqui você vai ver a bancada em planta, em vista, em corte, em 3D, para entender como que essa bancada vai funcionar, qual que são as peças que vão ligar essa bancada ao projeto. Então a gente faz tudo isso em bancada por bancada do projeto, para ficar bem claro onde tem área molhada, onde ela precisa ser mais alta, como essa daqui, quais as cotas, as dimensões, enfim, como funciona tudo. Então, a gente vai fazer isso para cada bancada, cada coisa específica de marmoraria do projeto mesmo. Pedra, pode ser um nicho também, então ele vai aparecer aqui. A mesma coisa vai acontecer no caderno de marcenaria, que é um caderno que nós também separamos móvel a móvel da casa, obviamente os móveis planejados, e a gente faz esse mesmo detalhamento específico deles. Então a planta, as vistas, os cortes, o 3D, tudo isso para facilitar na hora da execução desse móvel junto com o marceneiro. E a gente faz isso para cada móvel do projeto. Então, geralmente, o caderno de marcenaria é o maior de todos do nosso executivo. Mas assim, a gente consegue ter a especificação e cotas detalhadas de cada móvel sem se confundir com o projeto e fica muito mais fácil para todos os profissionais dentro da execução de obras.
Temos também o caderno de vidraçaria, que vai funcionar num esquema parecido, onde a gente pega, por exemplo, box do banheiro, espelhos que são colados direto na parede ou qualquer coisa relacionada a um vidro solto na casa. Nós fazemos o detalhamento nesse caderno específico, colocando na planta onde ele está, fazendo as vistas para que a pessoa possa identificar o que ela precisa executar de fato em vidro. Isso é importante porque a gente consegue fazer um PDF só desse caderno de vidraçaria separado e mandar para o fornecedor orçar. Ele não precisa receber 200 páginas, ele pode receber 5 somente e vai facilitar demais o trabalho dele. Já o caderno de tapeçaria, nós vamos especificar tapetes, cortinas, se tiver alguma cabeceira acolchoada também vai entrar aqui nesse caderno. Então a gente vai especificar qual é o tipo de tecido, cor, tudo isso para que você consiga também deixar a sua casa de forma real, exatamente igual o render que nós fizemos para você. Já no caderno de esquadrias, a gente traz todas as esquadrias do seu projeto. O que são esquadrias, Calícia? Portas, janelas, qualquer abertura que tiver ali, um mecanismo, né, para abrir, são chamados de esquadrias. Então a gente vai dizer o tipo de esquadria, é de PVC, é de alumínio, é blindex, a cor das ferragens, branco, preto, prata, enfim, a cor do vidro, vidro incolor sempre, jamais outro tipo de especificação de vidro nesse escritório, sempre vidro incolor. E a gente também coloca todas as medidas, proporção onde que vai ficar ali no projeto, numa planta, que é muito importante, e a tabela de portas e janelas novamente. E por fim, este projeto específico finaliza com um caderno de escada, que é onde a gente detalha bem aprofundado somente a escada desse apartamento para que possa ser executado. E se tivesse detalhes de serralheria, que é de ferro, né? A gente também teria aqui dentro um outro caderno dentro desse projeto executivo, mas nesse caso aqui não foi necessário. E quando a gente termina de fazer todo esse detalhamento, todo esse projeto executivo, a gente então prepara a sua entrega, que é com o projeto impresso, um caderno também de imagens renderizadas, que a gente prepara com muito carinho para que você possa ter como se fosse um álbum de fotografias das imagens renderizadas do seu projeto também. E, óbvio, tudo isso vai junto com a nossa responsabilidade técnica do projeto, que se chama RRT, que é um documento oficial que diz quem é o arquiteto responsável por aquele projeto. Ufa! E depois de toda essa explicação, deu para entender por que um projeto demora agora? Pois bem, quanto tempo demora um projeto? Eu vou explicar isso rapidamente aqui para vocês. Um projeto de apartamento simples, não como esse, por exemplo, que foi um duplex, que foi bem mais complexo, mas apartamento de 2, 3 quartos costuma durar entre 4 e 6 meses a fase de projeto, não obra. Depois desse tempo é que a obra começa, tá? Já projetos de casa, seja reforma ou até construção, duram aí de 6 a 8 meses. Porém, esse tempo pode variar para mais ou até para menos, a depender da quantidade de alterações que a gente vai ter no projeto. Já tive clientes que pediram para pausar o projeto porque foram ter bebê, foram parir, e aí a gente ficou 2 mesezinhos ali segurando para eles poderem se adaptar e voltar conosco para fazer as reuniões. Então isso pode variar sim, tá bom? Mas basicamente esses tempos são as nossas médias aqui no escritório desses 2 tipos de projeto. Agora me conta aqui, você já conhecia todas essas fases de projeto? Sabia o que era visto em cada uma delas? Se não, deixa aqui nos comentários o que você achava que era um projeto de arquitetura, que eu vou querer muito saber. E se você quiser ter um projeto como esse, passando por todas essas fases, com toda a dedicação à sua família, basta entrar no primeiro link que está aqui na descrição e eu vou ficar muito feliz em te ajudar com isso. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até mais!